Fala galera do canal, Bombeiro Carlos Brasil, mais um vídeo para vocês. Me fizeram 3 perguntas. Quantos tipos de AVC tem? O que fazer e quais os primeiros socorros do AVC? E se eu já peguei alguma ocorrência de AVC, beleza? Você quer saber isso e muito mais? Vem comigo. Fala galera. Então, perguntaram sobre AVC. Vamos lá. A principal causa de morte no Brasil hoje é o AVC. Cerca de 100 milhões de brasileiros morrem no Brasil por causa do AVC. Aí, como evitar isso? Os médicos falam que é impossível você evitar isso, mas eles falam assim que quando você tem uma vida saudável, você pratica um exercício, isso não vai impedir, mas vai melhorar a sua vida muito. Por exemplo, 1 a cada 3 pessoas que teve AVC vai ter AVC de novo. Ou seja, e quando você tem uma vida saudável, você pratica exercício, uma vida regrável, né? O que vai acontecer isso? Se você tiver AVC, você vai ter melhoras rápidas na cura, você não vai ter sequelas, porque você tem uma vida saudável. Então, ou seja, a vida saudável é a solução, ou seja, né? Para evitar muitos problemas. Porque, por exemplo, o AVC isquêmico, ele pode afetar o seu tronco cerebral, e aí você pode ter algumas sequelas, né? Como, por exemplo, como paralisia de ambos os lados, você pode ficar estrábico, né? E então você pode perder a degustação. Isso aí tudo quando você afeta o seu tronco cerebral, que o AVC isquêmico ele pode provocar isso. Aliás, vamos lá, né? A primeira pergunta foi quantos tipos de AVC tem? São 2, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico a veia do seu cérebro, ela é rompida, não, ela é bloqueada e não vai o sangue. Então, a parte do seu cérebro não vai receber oxigênio e nem vai ser alimentado, né? Então, isso provoca aí o AVC. E tem o AVC hemorrágico, é aquele que ele dá um AVC na sua veia e ele estoura dentro do seu cérebro. Então, isso aí é o hemorrágico. Tem um caso nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, onde a American Heart Association divulgou que uma senhora teve um AVC isquêmico, né? Ou seja, a veia ficou entupida, e ela levou um tombo e teve vasos romperam, então ela acabou tendo os 2 casos de AVC, isquêmico e hemorrágico. Isso é cruel. Eu lembro uma vez, eu fui fazer estágio de auxiliar de enfermagem e tinha uma operação de cérebro. E a gente tava lá olhando, o médico ele ficou tão abismado, e olha que ele é um médico profissional, né? E assim, profissional porque lá, tipo, o hospital que eu tava era o hospital, manda aqui, é um hospital que é referência de criança e referência de emergência, né? Emergência de traumas, né? Ou seja, de atropelamento, tiro, facada, todas essas coisas é referência no mundo. O mundo aqui é. Você vê assim, pessoas de vários países lá estudando. É porque é como se fosse uma guerra aqui no Brasil. Então, você vê assim, muito tiro, muitas coisas, muito atropelamento. Então, é referência. Enfim. Então, aí nessa cirurgia, o médico chamou a gente para olhar de perto. Então, a veia dele assim estava gigante. E seria assim, as aveias gigantes e tudo cheio de sangue, né? Foi o hemorrágico, estourou assim, estourou.
e ele vinha assim e sugava aquele sangue todo. E tem situações que são muitas hemorrágico, né, são muitos lugares que aí a pessoa vai a óbito mesmo, não tem o que fazer. Resumindo, é isso. Então nós temos 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, ele tem a ver com os batimentos, né, do seu coração, vai acelerar, porque um lugar do seu coração não vai ter oxigênio, do seu cérebro não vai ter oxigênio, então vai disparar o seu coração, certo? E assim, perguntou também se eu já tivesse uma ocorrência. Sim, tive uma ocorrência sim. Foi AVC hemorrágico. Por quê? Eles têm alguns sintomas. O hemorrágico, por exemplo, ele vai ter lá um dos olhos, você vai ter uma visão turva, perda de coordenação motora ou equilíbrio, né? Dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente. Então aí você já sabe que você vai ter um AVC hemorrágico. E muitas vezes a pessoa ela vai estar falando e não vai estar saindo nada da boca dela. E você vai estar perguntando 2, 3 vezes, pode ser que ela responda 2, normal, na terceira não vai conseguir responder. Então você vai ter um AVC hemorrágico. A moça, me chamaram, a ocorrência, ela estava tomando café com os amigos no serviço, e ela estava falando, e de repente do nada ela começou a falar e não saía. Parecia né? Então, aí acionaram o bombeiro. Eu cheguei para ela, eu percebi que ela estava meio alterada. A gente estava descendo a escada, eu perguntei para ela, qual é o seu nome? Ela, fulana de tal, você trabalha onde? Trabalha no lugar tal, tal, tal. Aí eu assim, olhei para ela, qual é o seu nome? Ela, não lembro. Trabalha onde? Não lembro. Aí eu cheguei com a enfermeira, a situação é essa. Ela falou, cara, ela vai ter um AVC. Vai o mais rápido possível. Ela falava, vai no vermelhinho, era a ambulância, né? Então, essa foi a ocorrência que eu tive de AVC. E aí perguntaram também o que fazer e quais os primeiros socorros. Você tem que fazer o quê? Correr para o hospital, chamar o SAMU, chamar o bombeiro 93, é isso, correr para o hospital. Por quê? Porque quanto mais rápido você chega, mais ela pode ser tratada, entendeu? E outra, ela pode também ter perda de consciência. Aí você vai ter que agir os primeiros socorros. Quais os primeiros socorros? Uma parada respiratória ou uma parada cardíaca. Né? Você vai ter que fazer o protocolo da parada respiratória ou da parada cardíaca. Ou seja, enfim, é isso. Beleza? Pode ter te ajudado aí. Deus te abençoe.